Há conserto sim para esta geração corrompida. Há conserto sim para esse mundo decaído. Há conserto para a minha vida, para a sua vida. Há conserto em Jesus. Aleluia! Eu estou muito empolgado com o que Deus está fazendo na nossa cidade. E me sinto privilegiado de participar de um movimento de fé que está acontecendo através da Semana de Avivamento. Eu creio que as nossas vidas vão mudar, não porque vamos fazer um culto no estádio, porque isso é uma demonstração que quando cremos no Senhor podemos mais. O nosso Deus é um Deus de grandes realizações, e algo mudou dentro de mim. Eu lembro que quando começaram os orçamentos, a gente começou a pensar nas coisas. Eu até pregando num culto ano passado, passou um vídeo aí, eu falei, vamos fazer um culto para 10 mil, daqui 5 anos, a gente faz o culto na Baixada. E Deus me mostrou que Ele é muito mais poderoso do que a gente imagina. E nós estamos com um orçamento de mais de $500 mil, que conseguimos completar, vamos pagar tudo em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Quando a gente teve que dar a resposta para abrir o gramado, fora os 500 e pouco que já estava, foi mais 150, eu falei, Deus. E Deus honrou, todos os recursos chegaram, e a gente vai conseguir fazer essa obra. 50 mil pessoas, e eu fico pensando, se a gente conseguiu pela fé fazer isso, o que representa encher esse auditório para o Senhor? Quantos aqui são líderes de célula? Levantem as mãos. Fiquem de pé os líderes de célula. Isso, pode ficar de pé. Todo mundo que é líder, auxiliar de célula aqui, fica de pé, eu quero ver. Querido, eu quero que você enxergue a tua célula com os olhos da fé. Eu quero que em nome de Jesus você saia do culto de hoje e coloque a data que a sua célula vai multiplicar, quando isso vai acontecer, e você comunique às pessoas que frequentam a sua célula, porque o que falta muitas vezes é a gente acreditar. O nosso Deus se agrada quando a gente tem fé. Então anuncia, tal dia vai ser a data, em nome de Jesus, amém? As células que aqui estão representadas vão multiplicar-se em nome de Jesus. Pode sentar. Queridos, tem líderes de ministérios aqui, de oração, duelo. Eu quero que vocês enxerguem esses ministérios com os olhos da fé. Deus me incomodou aqui, coloca a data, que esse lugar vai estar cheio, e eu vou fazer o meu compromisso com Deus, eu vou colocar a data, porque eu creio que Deus pode fazer mais, se a gente tiver fé. Eu creio que o nosso ministério vai ser de louvor, vai ser um ministério relevante para o Brasil. Você vai ver isso, vamos lançar CD esse ano. Eu fico sonhando, andando ali pelas salas do nosso ministério, e sonhando, a gente ter um andar temático para os jovens. Eu já ganhei uma oferta do iHope, quando eles fizeram o congresso, eles deram uma oferta de R$32 mil, que vão ser destinados para a gente começar ali um andar temático da juventude. Tem tanta coisa acontecendo. Deus nos deu um som novo, vocês vão ver daqui a alguns dias, a igreja vai começar um projeto aí, o som vai melhorar, você vai ver, Deus está fazendo tanta coisa. Eu queria te desafiar a andar por fé, e ver os milagres de Deus acontecendo na nossa geração, amém? Quantos creem que Deus tem mais para fazer? É só o começo, Deus tem coisas maiores. Eu queria orar com você e fazer a nossa declaração de fé, antes de estudarmos a palavra de Deus. Estenda as suas duas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus Cristo, e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Só um aviso, semana que vem não vai ter culto aqui no sábado, gente, tá bom? O culto vai ser lá na arena, vamos estar todos lá, então sábado não tem. Mas não sei se você viu a programação da Semana do Avivamento, sexta-feira o culto vai ser aqui na PIB, então você que viria no sábado aqui, venha na sexta. Todas as igrejas da cidade, os movimentos de jovens vão estar reunidos aqui, vai estar cheio, então venha participar.
E participe durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado lá no culto na arena. Outro aviso, nós queremos abençoar a nossa cidade, tá? Então estamos durante essa semana toda nos cultos realizados e lá na Baixada coletando agasalhos. Então quando você for para o estádio, leva um agasalho a mais para você doar para alguém. E a gente vai destinar isso para a prefeitura, não sei, uma toneladas de roupa, eu creio, né, para a gente dizer, olha, a gente está aqui para abençoar também a nossa cidade em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu queria continuar uma série de mensagens que estamos estudando sobre a voz de Deus. Quantos aqui querem e desejam ouvir a voz de Deus? Temos estudado, Deus fala, você pode ouvir, essa é a série. E eu queria continuar hoje olhando para um texto da palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 3. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 a 3. Quem achou, diga amém. 1 Samuel, fica ali no comecinho da Bíblia. Quem não achou, diga misericórdia. Quem não trouxe Bíblia, acompanha aí com o irmão que está do lado, ou acompanha com a gente aqui no telão. Diz assim a palavra do Senhor: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Aleluia. O título da mensagem de hoje é antes que a lâmpada se apague. Antes que a lâmpada se apague. Quantos aqui em algum momento da vida já tiveram a impressão que as suas orações não passavam do teto? Já teve esse sentimento? Ou quantos aqui em alguma situação ou circunstância tiveram dificuldade de ouvir e entender a voz de Deus? Levante as mãos, deixa eu ver. Eu creio que a maioria, todos nós. E a Bíblia vai nos contar a história aqui de um grande profeta, um homem de Deus chamado Samuel, que no começo da sua caminhada de fé, também teve dificuldades para distinguir, entender a voz de Deus. O objetivo da mensagem de hoje é te fazer ficar atento a tudo aquilo que nos afasta da revelação de Deus. E eu acho interessante esse texto, porque ele vai usar algumas imagens para nos mostrar que a lâmpada da revelação de Deus estava se apagando na casa de Israel. No versículo 1, a Bíblia vai dizer que naquele tempo as visões eram raras e menos frequentes. Por algum motivo, Deus não estava falando ao seu povo. No versículo 2, a Bíblia também vai declarar, vai nos mostrar que os olhos de Eli, que era o pastor da casa de Israel, o sacerdote de Israel, estavam escurecendo. Esse é um jeito da Bíblia falar que ele estava ficando velho, estava perdendo a visão, a cegueira estava alcançando. Mas eu creio que não eram apenas os olhos de carne de Eli que estavam doentes, os seus olhos espirituais também não podiam ver, estavam escurecendo. A Bíblia vai dizer que ele não tratou o pecado dentro da sua casa, e por conta disso, agora ele não conseguia mais entender a direção, a visão que vinha do alto, para dirigir o povo, a casa de Israel. Os olhos dos líderes espirituais no tempo de Samuel estavam escurecidos. A Bíblia vai dizer no versículo 3, que é nesse contexto: antes que a luz do templo, antes que a lâmpada do templo se apagasse, o Senhor desperta Samuel, o chama,
E eu acho bonita a imagem que a Bíblia apresenta aqui, desse despertamento desse menino. A lâmpada no templo era um candelabro que ficava diante da arca do Senhor e simbolizava a sarça que pegava fogo e não se consumia. A revelação de Deus a Moisés, a glória do Senhor manifesta no meio do povo. É como se aquele símbolo estivesse declarando que Deus ainda estava revelando a sua palavra ao seu povo naquele tempo. A lâmpada da revelação de Deus ainda estava acesa. E a Bíblia está dizendo de madrugada. Por quê? Essa lâmpada era acesa quando o sol se punha, e ela tinha que ficar acesa a noite inteira, até o amanhecer. E o papel do sacerdote era alimentar com óleo o candelabro, a lamparina. E a Bíblia está dizendo, de madrugada, antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor despertou Samuel. Mas eu creio que existe uma linguagem aqui metafórica. É como se a Bíblia estivesse dizendo, antes que a revelação cessasse completamente na casa de Israel, Deus despertou um menino para fazer a sua glória arder de novo. Antes que a lâmpada da revelação de Deus se apagasse completamente, Ele despertou um jovem chamado Samuel, que ia trazer de novo revelação, ia guiar o povo para que eles pudessem ver a glória de Deus. Eu creio que nos nossos dias Deus vai despertar meninos de novo. Eu creio que nos nossos dias Deus vai despertar jovens, homens e mulheres, líderes do nosso meio, que como Samuel, num tempo onde as visões são claras e menos frequentes, no tempo onde os olhos de muitos escureceram, as pessoas no Brasil não conseguem mais ter esperança, não conseguem acreditar nas nossas instituições, nas nossas autoridades. Os olhos de muitos se escureceram nos nossos dias, mas neste tempo Deus vai levantar meninos e meninas, antes que a lâmpada se apague, para conduzir o povo, para conduzir a nossa nação à glória de Deus. Aleluia. A lâmpada não vai se apagar nos nossos dias. Quantos creem nisso? Não vai se apagar. Deus tem palavra, revelação para hoje, para esse tempo. Eu não sei quantos aqui já dirigiram, pegaram carro de madrugada assim. Quem já dirigiu de madrugada? Eu não sei se você fez isso alguma vez. Se não fez, não faz. Mas eu, algumas vezes, quando eu pegava carro de madrugada, eu pegava aquelas estradas assim, que não tinha iluminação nenhuma, brincadeira de moleque. Aí eu apagava o farol do carro, desligava o farol do carro. Quem já fez isso aqui? Ó, tem uns perdidos aqui também, que nem eu, né? E fica aquele breu, que você não consegue ver nada, enxergar nada. E é estranho, porque você fica um segundo e já quer ligar de novo, porque parece que você está perdido no meio do nada. E muitas vezes, quando eu olho para a nossa nação, parece que a gente está sendo conduzido para o nada. É uma escuridão que paira, um desgoverno. Mas sabe, eu creio que a lâmpada da revelação de Deus vai acender-se sobre o Brasil. Quando Cristo tomar as rédeas, tomar o controle, tomar o volante dessa nação, a glória do Senhor vai ser estabelecida na nossa terra como nunca antes. Hoje Deus vai despertar meninos, jovens, homens e mulheres que pela fé acreditam que Deus ainda tem palavra, que Deus ainda tem projeto, que Deus quer estender as suas mãos sobre o Brasil. Deus vai trazer um novo tempo nos nossos dias. Antes que a lâmpada se apague, Deus vai despertar eu e você. Quantos querem ver a lâmpada da revelação de Deus acesa? Aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus vai falar contigo. Deus vai te usar. E eu acho interessante aqui nesse texto, porque a Bíblia vai falar que Deus se manifesta de algumas formas, vai nos mostrar a voz de Deus sendo revelada de maneiras diferentes ao longo da história, e vai mostrar a resposta que Samuel e os da casa de Israel deram
a voz de Deus. E hoje eu queria, em nome de Jesus, tentar compreender junto contigo como a voz de Deus se manifesta nas nossas vidas e que resposta devemos dar a esta voz para que a lâmpada da revelação de Deus não se apague nos nossos dias. Quantos querem ouvir e entender essa palavra? Você quer aprender a ouvir Deus? Você quer que a lâmpada da revelação acenda na tua casa aí? Aleluia, amém? Primeira maneira que a voz de Deus se manifesta nessa história é como uma voz desconhecida, ou de um desconhecido. No versículo 7 a Bíblia diz assim: porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Eu creio que muitas vezes nós não entendemos e discernimos a voz de Deus simplesmente porque não a conhecemos. Uma das causas de não compreendermos a vontade de Deus para nós é porque não temos intimidade com Ele, não temos maturidade na fé. E foi assim com Samuel. Se você ler a história, é bastante interessante. Aquele menino está dormindo, no meio da madrugada ele escuta uma voz: Samuel, Samuel. Mas como ele não conhecia a voz de Deus, ele acha que é a voz de Eli, o sacerdote. Ele vai lá: Eli, você me chamou? Ele diz: não, menino, eu te chamei. Ele acha estranho aquilo e volta a dormir. Está deitado e escuta de novo: Samuel, Samuel. Ele desce da cama e vai procurar Eli. E quando ele chega e diz: Eli, você me chamou? Ele diz: não. Fica imaginando ele voltando para a cama, falando: esse velho está ficando esclerosado, ou está de brincadeira comigo. Deita de novo e daqui a pouco: Samuel, Samuel. Ele desce da cama e quando ele se dirige ali, naquele momento ele tem um discernimento de Deus. Ele fala: filho, essa voz que você está ouvindo é do Senhor. Se você ouvir de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E eu acho tão interessante essa história. Samuel não pôde discernir a voz de Deus num primeiro momento, porque ela era uma voz desconhecida para ele. E eu creio que muitas pessoas aqui nesse lugar, Deus tem chamado uma vez, duas vezes, três vezes, tem chamado de diferentes formas, mas porque ainda não conhecem a voz de Deus, eles não são capazes de discernir esse chamado do Senhor. Eu atendi uma irmã esses dias, e ela estava com muita dificuldade de largar aquilo que ela acreditava, suas crenças, de anos, para abraçar a fé cristã. Ela disse assim para mim: pastor, eu preciso de um sinal, eu preciso ouvir a voz de Deus de alguma maneira. E eu conheci um pouco da história dela e disse: mas o Senhor já tem falado com você, Ele tem te chamado, você que não entendeu que é a voz dele. Ela disse: como assim? E eu falei: minha irmã, você não disse para mim que os teus filhos se converteram, que eles mudaram de vida, que o comportamento deles dentro de casa foi transformado, até o jeito que eles tratam você mudou? Ela falou: é verdade. Então Deus está te chamando. Eu falei para ela: e você me disse mais, que faz alguns anos que você tem tido alguns sonhos, e nesses sonhos Jesus de alguma maneira aparece, e você já se viu fazendo o sinal da cruz e tantas coisas, e você não entende. Pois eu estou dizendo, essa é a voz de Deus, Ele está te chamando. E um dia os teus filhos te trouxeram no culto, você veio ver o que eles estavam frequentando, que igreja era essa, e você chegou lá e você me disse, e quando o pastor começou a pregar, parecia que você já entendia as palavras que ele estava dizendo, você já sabia o final das histórias, e você ficou impressionado. Eu quero dizer, querida, Deus está te chamando, só que você não conhece a voz dele. Tem tanta gente aqui que Deus está chamando. Deus já colocou alguém para ser colega de trabalho teu.
Deus dentro da sua casa já tem sinalizado a glória dele, mas você tem resistido, porque essa voz é desconhecida para você. Hoje eu quero dizer em nome de Jesus, talvez o Senhor me trouxe aqui para servir como Eli, e dizer para você, filho, filha, quando você vê mais um sinal, diga: fala, pois, Senhor, que o teu servo ouve. Aleluia, aleluia. Eu estava num congresso semana passada, no GYM, Global Youth Movement, e eu achei interessante a história que o pastor contou de um milagre meio nojento assim, né? Tem milagre nojento? Tem, vocês vão ver que tem, existe. Ele contou a história que uma menina começou a frequentar a sua igreja na Suécia, e ela teve uma experiência com Jesus, e nova convertida, ela voltou para a sua escola e disse: eu preciso fazer algo, eu preciso falar de Jesus aqui. Aí dizendo, a Suécia é um país que vive o pós-cristianismo, as pessoas não acreditam em nada, não acreditam em Deus, e é muito difícil pregar o evangelho ali. E ela então resolveu fazer uma lista. Ela escolheu os 10 piores elementos da escola. Quem já estudou sempre tem uns tranqueiros assim, né? Talvez você foi um deles e Deus transformou a tua vida, aleluia. E ela escolheu os 10 mais tranqueiras da escola. O Plínio acho que era tranqueira, tem cara, Plínio. Não sei. E ela fez a lista, escolheu, elegeu o primeiro. E ela fez o seguinte, ela falou: eu vou orar por esse cara até ele se converter. Quando ele se converter, eu vou começar a orar pelo segundo, e assim por diante. E começou a orar pelo cara, orava todo dia, pedindo a Deus que se mostrasse a ele. E aquele menino começou a ter umas coisas estranhas. Ele ia dormir e ele sonhava com Jesus. Aí durante o dia, de repente começavam a vir pensamentos na mente dele sobre Jesus, que Jesus o amava, que Jesus era Senhor. E ele falava: estou ficando louco, que é isso? Eu não acredito em Deus, que negócio é esse? E ele começou a ficar tão incomodado, que um dia, depois de um desses pensamentos, desses flashes, ele falou: tá bom, eu não acredito em Deus, mas Jesus, se o Senhor existe de verdade, se isso não é mito, não é história, então me dá um sinal, faz eu vomitar hoje. Tem gente que pede cada sinal besta para Deus. Ele pediu para vomitar. E aí, passa um tempo, ele tinha até esquecido a oração que tinha feito. De repente começa um embrulho no estômago, aquele barulho assim, e de repente aquele cara está ajoelhado lá no banheiro, botando tudo para fora. Glória a Deus, aleluia. E aí ele não lembra, não se converte de primeira. E sabe o que acontece? Ele fica 12 horas passando mal e vomitando, 12 horas. E chega uma hora que ele já não está conseguindo mais nem levantar da cama, desidratado. E ele fala: tá bom, Jesus, o Senhor me convenceu. Ajoelha na beira da cama e reconhece que aquilo lá, aqueles pensamentos eram a voz do Senhor. Se converte, sozinho dentro do quarto, vai para a igreja, vê que a menina que está na sala faz parte ali do movimento, e agora eles começam a orar pelo segundo da lista. E o pastor pregando, dizendo: eles já estão no 8º, falta pouquinho, aleluia. Queridos, eu não sei como é que Deus vai se revelar a você, mas por favor, você não está reconhecendo a voz de Deus, não pede para vomitar. Amém? Deus fala, mas às vezes a voz dele para nós é desconhecida. Sabe o que me impressiona na vida de Samuel? Nesse primeiro momento ele teve dificuldade de entender a voz de Deus, mas se você continua lendo a história, aquele homem era capaz de discernir com detalhes o que o Senhor falava. Você lê o capítulo 9 e 10 de 1 Samuel, eu acho impressionante. Saul sai para procurar as jumentas do seu pai que haviam se perdido. E aí ele não está achando, passa um dia, 2, 3, e um amigo que estava com ele fala: tem um profeta aqui na casa de Israel que pode dizer onde estão as jumentas. Adivinha quem era? Samuel. Eles vão na casa de Samuel. Deus já tinha falado para ele que Saul ia ir na casa dele, já tinha preparado o jantar.
Quando ele chega, ele fala: fica tranquilo. Eles nem perguntaram nada, fica tranquilo, já acharam as jumentas do seu pai. Agora fica para jantar com a gente. Eles jantam junto, termina o jantar, ele tira a saúde de canto e fala assim: peraí, mas Deus te trouxe aqui, não foi por isso, menino. Deus tem um recado para você. Você vai se tornar rei, líder da casa de Israel, e Deus mandou eu ungir você. Fala: mas como assim? Eu sou de uma tribo pequena, como vou virar rei? Ele diz assim: para você ter certeza que eu estou falando é verdade, quando você sair daqui, você vai passar no lugar onde Raquel foi sepultada, e ali vão chegar 2 homens e vão dizer para você que as jumentas do seu pai foram encontradas. Depois você vai sair dali, vai passar no trajeto para casa, no carvalho de Tabor, e ali você vai encontrar 3 homens que vão trazer alimento para você comer. Quando você continuar, você vai passar por Gibeá de Deus, e ali você vai encontrar um grupo de profetas louvando ao Senhor. E quando isso acontecer, você vai começar a profetizar e vai entrar em transe. Que doideira! E aí você vai saber que Deus fala ainda hoje, e Ele te escolheu. Quando Saul sai, tudo o que Samuel tinha dito acontece. Sabe por que mudou? Do menino para o profeta velho? Ele se tornou mais íntimo de Deus. Hoje eu quero dizer para você, talvez a voz do Senhor ainda seja desconhecida. Ele está te chamando: filho, vem para perto, se aproxima, que eu quero tornar a minha vontade, a minha palavra para você conhecida como nunca. Eu quero ser teu amigo, eu quero participar dos teus projetos, eu quero me revelar a você, amém? Antes que a lâmpada se apague, se aproxime de Deus em nome de Jesus. Segunda lição: a voz de Deus se manifesta aqui também, não só como uma voz desconhecida, mas a voz de Deus se manifesta aqui como uma voz que faz tinir os ouvidos. E olha o que diz o versículo 11: e disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. Que doideira! A voz de Deus muitas vezes se manifesta na nossa vida como um barulho irritante. A voz de Deus muitas vezes, para nós, ela se manifesta como um incômodo que nos contraria. E eu acho interessante, porque Deus se mostra assim. E eu gosto da história de como a minha esposa se converteu. Foi um incômodo, foi uma voz que fez tinir o ouvido. Tudo começou, o meu sogro está aqui hoje, né? Estou vendo aqui. Meu sogro era gerente de bingo. E um dia ele estava voltando para casa, e de carro, e um carro começou a persegui-lo. E quando ele chega na porta de casa, aquele carro que o perseguia, um homem sai, tira a cabeça para fora e dá 8 tiros no carro dele. E um dos tiros pega aqui debaixo do braço e a bala sai pela boca. Ele está na frente de casa todo ensanguentado, sua esposa vem socorrer. Eles entram no carro e vão para o hospital. Quando chegam no hospital, a minha sogra vira para o médico e fala: o que eu posso fazer? Como é que a gente pode resolver o problema? Quanto que custa? Ele falou: não é questão de dinheiro, minha senhora. Você acredita em alguma coisa? Você acredita em milagre? Você precisa de um milagre. A pressão do meu sogro estava 4/2 naquele dia. Ela entra dentro de um banheiro com a roupa cheia de sangue, se ajoelha e começa a orar. E naquele momento ela lembra de uma amiga, a Selma, que sempre falava de Jesus para eles. E ela faz uma oração assim: se o Jesus da Selma existe, se o Senhor está vendo a minha situação, pode levar tudo que a gente tem, mas salva o meu marido. E aí o que aconteceu? Eles perderam tudo, mas o marido ficou bom, né, Gautier? E aí começaram a vir na igreja da Selma, porque Deus tinha feito um milagre. E a minha esposa, o Claudinho, eles tinham que vir meio abrigados assim. A Carla já era crente, tinham que vir meio arrastados. Então eu chegava aqui no culto, eles não queriam saber daquilo, não queriam saber de ser crente, vinham na obrigação. E aí a minha sogra obrigou a Sil, minha esposa, a vir no culto de jovens. Ela tinha que vir obrigado, e ela começou a vir. Então ela fazia o seguinte: ela vinha no culto, mas já vinha com as roupas da balada na mala.
terminava o culto, ela ia para as festas, para a balada. E aí, ela começou a participar, Deus começa a se revelar, de repente no louvor você começa a sentir algo diferente. E um dia ela, como de costume, terminou o culto e foi para a balada. Mas quando ela chegou ali, essa voz de Deus que vem como um incômodo, começou a dizer para ela: o que você está fazendo aí? Esse lugar não é para você. Por que você está aqui? Sai daí agora. E aquilo foi tão forte que ela começou a chorar no meio da balada. Entrou no banheiro chorando. E as amigas foram atrás: está tudo bem, você está bem? Ela não sabia explicar: não estou bem. Deus está falando comigo, Deus está falando com você, que negócio é esse? E ela foi embora, entrou no carro, e ela tinha ganhado um CD de louvor aqui na igreja, colocou o CD dentro do carro, começou a tocar, e quando aquela música começou a tocar, a presença de Deus entrou ali, e naquele dia dentro do carro, sozinho, ela entregou a vida a Jesus Cristo. Sabe, muitas vezes a voz de Deus se manifesta para nós como um som irritante que nos incomoda. O que você está fazendo aqui? Por que você está nessa? E foi exatamente assim que Deus se revelou aos filhos de Eli. Eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam os valores do Senhor, eles eram filhos de pastores, mas aqueles meninos foram se desviando do caminho do Senhor. E ainda que Deus trouxesse incômodo, trouxesse essa voz que faz tinir o ouvido, eles começaram a resistir à voz de Deus. E chegou um momento onde eles perderam a sensibilidade. Eles faziam o que era errado e já não se sentiam mais incomodados. Pararam de ser sensíveis completamente à voz de Deus, a ponto de serem sacerdotes que roubavam as ofertas. Eles chegaram ao ponto de dormir com mulheres na porta do templo, dentro da casa do Senhor. Perderam completamente o temor de Deus. E tem gente aqui que a voz do Senhor tem se revelado como esse incômodo. Você tem entrado em lugares, você tem feito coisas, você tem participado de festas, você tem participado e vivido situações, e quando você as pratica vem aquele incômodo, mas você tem resistido à voz de Deus. Cuidado para não se tornar insensível a ponto de trair juízo de Deus sobre a sua cabeça. Eu nunca vou me esquecer, eu era pastor de adolescentes aqui, comecinho do ministério, e um dia eu estava aqui na igreja e Deus falou para mim, incomodou assim: Michel, liga para o fulano de tal. Era um jovem que cantava no louvor. Falei: mas Deus, liga para ele. Aí liguei para ele, falei: cara, você pode vir aqui para a gente conversar? Falei: tá bom, pastor. Falei: cara, Deus está me incomodando que tem algo errado na sua vida. Eu não sei o que você está fazendo, ninguém me contou nada. Eu estava orando aqui pelo pessoal e veio você na minha cabeça. E aí ele falou assim, baixou a cabeça e falou: pastor, tem algumas coisas erradas na minha vida, mas eu não posso te contar. Falei: como assim? Não, você vai se decepcionar comigo, eu preciso resolver, fica tranquilo. Eu falei: cara, Deus está te avisando, isso é uma oportunidade de você pôr a vida em ordem, não deixa para depois. Ele falou: pastor, não vai dar, e foi embora. Queridos, na outra semana, esse menino não teve coragem de falar para mim, mas ele estava envolvido com uma quadrilha aqui na cidade que roubava carros. E naquela semana ele foi fazer um assalto a um carro, e era um carro de um policial. E pela misericórdia e graça de Deus, quando ele sai com o carro, o policial vê e esquece a arma em cima da mesa. O policial falou para ele quando o prendeu depois: se eu tivesse pego você, eu tinha matado você e outro cara que estava fazendo o assalto. Ele sai com o carro, o policial faz a perseguição, pegam ele com uma arma ainda, e com o carro do policial é preso em flagrante. Se eu não me engano, ele ficou uns 5, 6 anos na cadeia. Menino de 19 anos de idade. Eu fui visitar esse menino na cadeia.
Quando eu cheguei, ele olhou para mim e ele falou: Deus tinha falado comigo, né, pastor? Eu falei: seu miserável, fazer o que agora? A gente orou ali, ele cumpriu a sua pena e voltou. Ele tinha que fazer trabalho social para cumprir o restante da pena, e ele veio pedir se não podia fazer aqui na igreja e para eu acompanhá-lo. Eu falei: vem, cara. E ele vinha, a gente caminhava junto, acompanhava. Mas sabe, quando a gente perde o temor às vezes do Senhor, a gente perde a sensibilidade. Estava caminhando com ele, e um dia de novo, estava dentro do meu carro, era de madrugada, indo para casa, tinha terminado aí um culto tarde. Eu estou dentro do carro e de repente vem uma voz do Espírito: liga para o fulano de tal, e diz para ele sair de onde ele está agora. Eu falei: que doideira é essa? Peguei o telefone, Senhor, e aquilo me incomodando. Peguei o telefone, liguei. Tocou 3 vezes e ele desligou. Liguei de novo, tocou 2 vezes e desligou. Aí ele pegou e desligou o celular. Eu liguei a outra vez, nem tocou. Só que naquela época, não sei quem, né, está um pouquinho mais velho, quando você ligava o celular de novo, mandava uma mensagem: já posso receber chamadas, né? E aí eu liguei de novo. Aí ele atendeu o telefone: você alguma coisa, pastor? Eu falei: é o seguinte, cara, não sei onde você está, mas sai daí agora. Deus está mandando você sair daí agora. Ô pastor, sai daí, rapaz. Eu desliguei o telefone, só falei isso. Falei: Deus, que doideira. No outro dia, era domingo, termina o culto, ele veio me procurar: Michel, quem falou para você? Eu falei: quem falou o quê, cara? Cara, eu estava entrando no motel com uma menina naquela hora que você ligou. A gente já estava lá no quarto. Eu vi tua ligação, fiquei desligando. Quando a gente estava ali para vamos ver, tocar de novo, eu atendi. Não rolou nada, pastor. Voltei para casa frustrado. Falei: glória a Deus, cara, você é muito cara de pau, velho. Sabe, o cara já foi preso, Deus já avisou e continua. Tem gente aqui que Deus já fez milagre em casa, gente aqui que já viu manifestação do poder de Deus de diversas maneiras, que conhece a palavra, que já ouviu a voz de Deus, não foi uma par de vezes. E aí continua fazendo besteira, e Deus está incomodando, Deus está acomodando, mas está chegando no ponto que Deus vai parar de incomodar. Você vai perder a sensibilidade do Espírito. Deus vai falando: você quer, filho? Então vai. E em nome de Jesus, quero te desafiar que a voz de Deus não seja como um barulho na tua vida irritante, mas que ela seja doce e suave para te conduzir ao pé da cruz, antes que a lâmpada da revelação de Deus se apague na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Quantos querem estar atentos a esse incômodo de Deus, ouvir e obedecer? Aleluia. Terceira maneira que a voz de Deus se manifesta nessa história. A voz de Deus muitas vezes se manifesta na nossa vida como uma voz que exige respostas de nós, respostas imediatas. E no versículo 13 a Bíblia diz: porque eu, o Senhor está falando, já fiz ele saber, está falando de Eli, que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. E a Bíblia vai nos mostrar que muitas vezes Deus fala com a gente e Ele espera de nós respostas. O Senhor estava falando com Eli há muito tempo, sobre a situação dos seus filhos, da sua casa. Deus, você leu a história toda de Samuel ali, o livro de 1 Samuel, você vai ver que um profeta foi falar com ele, antes disso acontecer, sobre os seus filhos, sobre o que estava acontecendo na sua casa. E a Bíblia diz que Eli não fez nada, não os repreendeu. E sabe, muitas vezes a voz de Deus, ela exige de nós respostas imediatas. Não dá para esperar, não dá para deixar para amanhã, é hoje, é agora. Eu gosto da história de
de Eliseu, quando Elias lança a capa dele sobre Eliseu, chamando para o ministério, ele não disse assim: deixa eu pensar. Fala assim: volta a semana que vem, aí eu vejo como é que eu vou fazer com o meu trabalho, com meus negócios. Não, o que ele faz? Ele vai se despedir dos pais, pega a junta de bois que ele estava trabalhando, as ferramentas todas, era o seu trabalho, o seu negócio. Ele desmonta tudo e usa de lenha para fazer churrasco com os bois, para fazer uma festa de despedida, e vai embora, porque a palavra do Senhor, a voz de Deus exigia uma resposta imediata. Tem muita gente aqui que Deus tem falado, Deus tem chamado, Deus tem ministrado de diferentes formas, mas você está esperando mais um pouco para responder, mais um dia, mais uma semana, e você está se enrolando. Tem jovem aqui que Deus falou: larga logo esse relacionamento, e você está esperando. Daqui a pouco ele muda, daqui a pouco ela dá um jeito, ela dá um jeito na vida dela, dá para a gente continuar. E Deus já falou, não é para amanhã, é agora, irmão. Resolve o que você tem que resolver. Tem gente aqui que Deus está falando: está na hora de casar. E aí o cara fica enrolando. Daqui a pouco você vai ver o efeito da tua enrolação, querido, em nome de Jesus. Tem gente aqui que Deus chamou para o ministério, já faz tempo, Deus tem incomodado, Deus tem falado: Senhor, espera um pouquinho, deixa eu terminar isso, deixa eu fazer aquilo. Meu irmão, você nunca vai estar pronto, porque é um privilégio ser chamado por Deus para o ministério. E se você não vê isso dessa maneira, talvez Deus não queira te chamar a segunda vez, porque você perdeu uma grande honraria. Você está entendendo? Tem coisas da nossa vida que exigem respostas imediatas. O que você está perdendo? O que Deus está mandando você fazer que você está protelando? Eu acho tão interessante, quando eu recebi a ligação do responsável lá da arena, ele falou: pastor, só que você tem que dar a resposta amanhã. Não dá para esperar, porque eu tenho que mandar o projeto para o bombeiro, isso, aqui, você tem que dar a resposta até amanhã. E aí, vai ou não vai? Se a gente não dá a resposta que o Senhor nos ordena, e passa por cima dos medos, e vai seguindo uma orientação de fé, oportunidades tremendas do Senhor passam na nossa vida, e elas não voltam. Se nós não tivéssemos, eu creio que se eu não tivesse dito sim aquele dia, naquela ligação, talvez esse momento nunca mais acontecesse de novo, porque o vento do Espírito estava soprando agora, e se deixasse passar, eu não sei como ia ser amanhã. Deus está falando com você hoje, e a resposta de Deus, que você tem que dar para Ele, não deixa para amanhã, responde agora. Eu vi também coisas tão lindas que o Senhor faz. Uma jovem que estava incomodada para mandar uma mensagem para uma amiga, Deus manda agora. Mas ela não era crente, e a vontade que ela tinha era escrever uma mensagem assim: Deus ouviu a tua oração, Deus respondeu a tua oração. E ela tomou coragem e mandou. Naquela hora a menina tinha orado assim: Senhor Jesus, o Senhor existe, me dá um sinal de que o Senhor está vendo aqui a minha situação. Quando ela termina de orar, faz plim no celular, e está lá a resposta. Ela pega a mensagem da amiga: o Senhor ouviu a tua oração. Não deixa para amanhã. Pessoas estão pedindo sinais para Deus agora. Pessoas estão querendo reconhecer a voz do Senhor agora, e é você que Ele quer usar. Existe a voz de Deus se manifesta muitas vezes na nossa vida dessa maneira, exige resposta hoje. Por fim, para terminar, a voz do Senhor muitas vezes se manifesta na nossa vida, como se manifestou a Samuel no versículo 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel:
fala, porque o teu servo ouve. Deus continuou chamando Samuel. A Bíblia diz, como ele havia chamado as outras vezes. O que mudou agora não foi a voz de Deus, ou o jeito dele falar. O que mudou agora foi o coração de Samuel. E essa voz não era mais uma voz desconhecida, agora se tornou uma voz que ele estava pronto para ouvir e obedecer. Por isso ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quantos querem aqui que a lâmpada da revelação de Deus se acenda aí na sua vida? Levante as mãos. Você quer ouvir a voz de Deus? Sabe por que Deus não fala muitas vezes? Porque não estamos prontos para ouvir e obedecer. Não temos uma disposição de servos diante da palavra de Deus. Mas quando o Senhor encontrar aqui, nesse lugar, corações humildes, ensináveis, disponíveis, a revelação de Deus não vai cessar nos nossos dias. A lâmpada não vai se apagar. A lâmpada não vai se apagar. Você vai ser guiado por Deus, eu creio, em nome de Jesus. Enquanto a música toca, eu quero terminar com uma última história e orar por você. Teve um pastor lá, esse pastor da Suécia contou um monte de histórias. Teve uma pregação, acho que só foi ilustração, né? Só testemunho. E teve um testemunho que me marcou muito. Acho que eu contei já aqui uma vez, de um menino chamado Jonathan. O Jonathan é um menino que tem síndrome de Down. E lá nessa igreja na Suécia tem uma escola onde eles trabalham com crianças especiais. E em determinado dia, a professora da escola, junto com os conselheiros, ajudantes, levaram as crianças para o centro da cidade, para eles aprenderem a atravessar a rua, dar o troco, localizarem os pontos na cidade. E aí estava lá o Jonathan, no meio daquela excursão. E aí, em determinado momento, ele atravessa a rua e para na esquina e começa a cantar, empolgado, com toda a força, uma música de uma árvore de 100 anos. Naquele momento, enquanto o menino está cantando a música, passa uma mulher, uma senhora, e quando ela escuta aquela canção, ela diz, vai procurar a professora, quem ensinou essa música para esse menino? Ela diz, não sei. Por que ele está cantando essa música? Não sei, pergunta para ele. E ela disse, você não vai acreditar, mas hoje eu estava na minha casa, e antes de sair de casa, eu estava muito decepcionado, uma depressão profunda, chateado. Eu tinha decidido acabar com a minha vida hoje, mas antes de sair de casa eu fiz uma oração. Eu pedi um sinal para Deus, Senhor, se o Senhor está me vendo, se o Senhor está me ouvindo, eu quero que ao longo desse dia, se não é para acabar com a minha vida, alguém cante para mim aquela música que a minha mãe cantava, de uma árvore de 100 anos. Quando ela escuta aquele menino cantar, ela começa a chorar. Aquela professora, que era cristã, fala do amor de Deus para aquela mulher, e ela se converte, entrega a sua vida para Jesus. Passado um tempo, o pastor foi lá na escola para falar com o Jonathan, e ele vai falar, Jonathan, canta para mim a música que você cantou aquele dia lá no sinaleiro, na rua. E o Jonathan diz, eu não sei essa música. E aí ele fica intrigado, vai falar com a mãe do Jonathan. Jonathan, a mãe, você que ensinou essa música para o Jonathan? Ela falou, eu não. Você já viu ele cantar essa música alguma vez? Ela disse, nem antes, nem depois daquele dia.
E aí o pastor ali ministrando disse: sabe o que eu acredito? Que Jesus estava cantando a música para o Jonathan e dizendo para ele cantar no sinaleiro. Mas sabe, Deus achou o mensageiro certo. Ele falou: porque se Deus mandasse eu cantar no meio da rua uma música de uma árvore de 100 anos, eu não cantava mais nem matando. Mas o Jonathan, aquele menino com síndrome de Down, tinha um coração disponível, de servo. Jesus está mandando, eu canto no meio da rua. Sabe o que falta aqui? Se queremos ouvir a voz de Deus, faltam meninos e meninas como Jonathan. Faltam homens e mulheres como Samuel, que dizem: eis-me aqui, Senhor, pode falar que o teu servo ouve. Se houver gente simples, um coração de servo, mas disponível para ouvir e obedecer o que Deus está falando, a lâmpada da revelação de Deus não vai se apagar sobre a nossa terra. A glória de Deus não vai se esvair. A chama que um dia queimou na sarça vai arder de novo em nossos dias, porque Deus vai encontrar no nosso meio gente que a voz do Senhor não é desconhecida, são íntimos, o conhece. Vai encontrar gente com o coração de servo e disponível a obedecer. Hoje eu não sei, talvez você tenha pedido para Deus trazer respostas sobre a sua vida. Talvez você precisa tomar decisões e você quer ouvir a voz de Deus. Talvez o Senhor me trouxe aqui para, como Eli, dizer para você: Deus já tem falado contigo. Ele já te chamou 1, 2, 5, 10 vezes. Atende o chamado do Senhor. Talvez hoje você veio aqui e a voz de Deus tem sido para você como esse som que faz tinir o ouvido. Você tem entrado em lugares, feito coisas, e Deus tem te incomodado, que não está certo, que não é desse jeito. E hoje, durante essa palavra, esse incômodo veio novamente. Hoje, em nome de Jesus, eu quero te desafiar aqui a ouvir a voz de Deus e começar um novo tempo na sua vida. Se o Senhor falou contigo, eu não sei de que maneira foi, mas hoje você está dizendo: eu quero ouvir, eu quero obedecer. Eu não quero deixar para amanhã para responder. Hoje eu estou dizendo: Senhor, fala que o teu servo ouve. Aonde você está, em nome de Jesus, enquanto a música toca aqui, eu quero te desafiar, ficar de pé no teu lugar, dizer: Senhor, eis-me aqui, pode falar comigo, eu quero te ouvir e te obedecer. Queria orar por você. Eu vou descer aqui. Pode vir descer do seu lugar. Você tem uma causa urgente, uma situação que você quer resposta de Deus, pede licença e vem para cá. Eu quero orar. Deus vai falar hoje conosco. Venha. Pede licença e venha, em nome de Jesus. Você não quer que a lâmpada se apague na tua vida? Quer respostas? Vem agora, em nome de Jesus. Pede licença e vem. Venha, tem mais gente. Venha, em nome de Jesus. Vem agora, tem mais gente que Deus está chamando. Aleluia. Venha. Hoje nós vamos orar. A lâmpada da revelação de Deus vai brilhar nesse lugar. Deus vai trazer resposta. Quantos creem em nome de Jesus? Nós vamos orar agora. Quero que você baixe sua cabeça e feche seus olhos. Eu não sei o que você sentiu durante essa mensagem, mas eu quero que você fale agora com Deus. Que você apresente
a situação que você está vivendo, a resposta que você precisa. Clame ao Senhor agora, em nome de Jesus, peça, Ele vai te ouvir. E nós vamos orar agora. E eu creio que a presença de Deus vai nos visitar nesse lugar. O Espírito Santo de Deus vai trazer revelação, palavra, exortação, hoje aqui nesse lugar. Pai querido, estamos aqui na Tua presença, e num só corpo, alguns estão de pé no seu lugar, outros vieram aqui à frente, pedir respostas. E o nosso desejo, o nosso anseio, é sermos guiados, dirigidos pelo Senhor em nossas vidas. Por isso precisamos ouvir a Tua voz. Por isso vê com bons olhos essa multidão que se apresenta hoje, dizendo que querem Te ouvir e querem Te obedecer, Pai. Eu quero pedir, na autoridade do nome de Jesus, abre os céus agora neste lugar, derrama do Teu Espírito, e que haja revelação, haja sinal, direcionamento, provisão, que a Tua voz seja clara, em nome de Jesus. Que não haja resistência alguma nos nossos corações, que possamos simplesmente, Deus, nos entregar ao Teu chamado, ao Teu propósito. Deus, queremos a Tua glória, queremos, Pai, ver a Tua face, queremos brilhar e andar, sendo dirigidos, iluminados pela Tua palavra, pela Tua revelação. Faz assim, Deus, se manifesta hoje aqui de maneira especial, nos visita, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém.